25.2. Aqui atrás tem um spoilerzinho do que foi o meu último painel, e eu queria dar continuidade como se fosse uma história. Então, no caso, Kung Fu Panda 2. Então, o meu painel não vai ser sobre Kung Fu Panda 2, mas sim Sun Tzu, A Arte da Guerra. Esse livro ele é muito importante para mim, porque quem fez esse livro foi meu pai. E eu tenho um apego emocional muito grande com ele. E essa história, como citado aqui, ela foi escrita por Sun Tzu, que foi um escritor chinês e o maior estrategista de guerra da história. Esse livro ele vai trazer diferentes lições sobre guerra e como se tratar dentro dela, mas também um manual para a sua vida. Além disso, vai trazer análises filosóficas com estratégias militares avançadas e, muito além disso, vai abordar 3 pilares principais: adaptabilidade, estratégia de planejamento e moral. Eu trouxe algumas passagens do livro e eu gostaria de ler com vocês e perguntar quais são as percepções de vocês pensando na vida e não na guerra. Essa pergunta para mim. Toda guerra é baseada em simulação. Por isso, quando capaz, finge ser incapaz. Quando pronto, finge grande desespero. Quando perto, finge estar longe. Quando longe, faça acreditar que está próximo. Alguém gostaria de falar o que ele entende sobre essa passagem, pensando na vida? A gente pode fingir que a gente está dando todo o nosso potencial para as pessoas não pensarem tudo da gente, mas quando a gente realmente vai encontrar essa pessoa, a gente mostra o que a gente. Boa. Eu acho que, lendo isso, eu penso muito em ambição. Sempre estar buscando crescer, mesmo se você está perto de alguma coisa, você pensar que você está longe, para você sempre ter a ambição de continuar e tentar dar o seu melhor. Alguém tem mais? Eu acho que também, às vezes, você não está sentindo tão capaz, você finge que você vai conseguir chegar lá, tipo, uma forma de motivação. Eu interpretei como, tipo assim, não mostrar realmente o seu objetivo e sua trajetória para os outros, para não ter ninguém interferindo no seu caminho. Tudo que vocês falaram faz muito sentido. E aí eu vou trazer um pouco da minha percepção. O mais importante para a gente trabalhar aqui dentro é o elemento surpresa. O que a gente tem como elemento de surpresa? Quando a gente não mostra para as outras pessoas as nossas armas, o que a gente tem a capacidade de surpreender elas. Então, pensando na própria Ju, se a gente está aqui, eu tenho uma habilidade que vocês não conhecem, como dar um voltar para trás. Brincadeira. Isso vai surpreender vocês de alguma forma. E na vida é exatamente isso. Quando a gente é capaz de não mostrar para as pessoas o que a gente tem e como a gente pode mostrar para elas as nossas capacidades, a gente consegue surpreender elas e dessa forma engajá-las. A próxima passagem é essa aqui de inimigos. Quando cercar o inimigo, deixe uma saída para ele. Caso contrário, ele lutará até a morte. Alguém tem alguma... Fala de novo. De novo isso? Quando cercar o inimigo, deixe uma saída para ele. Caso contrário, ele lutará até a morte. Tipo assim, se você mostrar pra ele que talvez ele tenha uma chance, ele vai tentar escapar, ele vai tentar resistir. E ele não vai lutar até o final. Eu vejo que é aquela típica frase, tipo, pra quem tem irmão, eu acho que vai entender. Quando meu irmão me irritava, minha mãe sempre falava, tipo, ignora o fim que você não tá escutando, que uma hora ele vai desistir. Tem uma história de um escalador americano que é muito interessante, que se conecta com isso. Esse escalador, ele estava fazendo sua produção, estava escalando e tudo mais, e ele se depara com um urso. Ele está dentro de uma montanha. Ele tem 2 opções: ou ele morre, ou ele luta até sua morte. Ele escolheu a segunda opção, que foi lutar até a morte. Nesse caso, ele não morreu. Ele lutou tanto, ele foi tão guerreiro, que o urso desistiu e foi embora. Isso mostra, a vida ela é muito injusta. Tem uma frase que meu pai fala: café tem que ser amargo igual a vida. Que é justamente isso, a vida é muito injusta, mas no final ela é muito gostosa. Isso porque, quando a gente se encontra sem saída, a vida sempre deixa uma saída pra gente, porque ela sabe que é nesses momentos que a gente consegue elevar o patamar e conseguir sair de uma situação muito difícil. A próxima passagem se chama Mudanças. Só mudando a si mesmo, o homem pode mudar o que está à sua volta. Se o pensamento não muda, o que vemos é o que temos visto pelo mundo afora. Um império substituindo o outro e uma pessoa sentando no trono sangrento de outro opressor. Enquanto o homem não muda a si mesmo, o que vemos é apenas escuridão e ranger de dentes. Essa passagem é um pouco mais fácil de associar, então não vou nem perguntar muito para vocês sobre, mas o que a gente pode trazer dela é a mudança interna, ela parte de algo interno nosso. Então, quando a gente se mantém estático, na mesma posição que a gente se encontra hoje, muitas vezes na faculdade, na júnior, na vida mesmo, a gente se encontra na escuridão e ranger de dentes, que é a raiva.
E tudo isso se conecta com a filosofia japonesa, mesmo o escritor sendo chinês, e algo que também meu pai me ensinou, que é a filosofia que se inspira no código de ética Bushido, que é um código de ética samurai, que significa caminho do guerreiro. Isso, ele traz coragem, autocontrole, honra e determinação, que vai se estender muito além do campo de batalha, mas também para a sua vida e para a sua casa. Esses guerreiros, eles também pensam não só nos seus deveres, mas nos seus deveres de casa, com a sua família, e vão defender isso a qualquer custo. Além disso, uma frase que significa muito isso é: coragem não é viver sem medo, mas sim agir corretamente apesar dele. O que se conecta com o que foi dito no meu último painel sobre Kung Fu Panda e a jornada do herói, que foram duas frases do livro que eu gosto muito, que chama Manual do Guerreiro da Luz, de Paulo Coelho. O Guerreiro da Luz não é perfeito, mas ele tem dúvidas, comete erros e às vezes perde a paciência. Além disso, todo guerreiro já teve medo de entrar em combate. A última passagem que eu quero trazer desse livro é: no meio do caos há sempre uma oportunidade. E é disso que eu queria trabalhar hoje também com vocês e pensando sobre a vida. Não querendo chorar, mas meu pai, ele sempre foi um herói para mim, e pensando até na Júnior, como a gente vem trabalhando na questão de herói, ele mandou um dia esse áudio. Eita. Deu ruim. Vou te dar um exemplo. O segredo é não. É o chá. Tem, mas tava certinho. Aí estragou a emoção. Cara, devia estar tudo, né? O segredo é não desesperar. Eu vou te dar o segredo é não desesperar. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava agora lá nessa viagem que a gente fez, eu acho que eu te falei isso, né? E aí eu fiquei perdido lá no metrô de Osaka, não enxergava nada. Fiquei desesperado. Depois eu analisei, não tinha nada para eu não enxergar. Devia estar tudo na minha frente. Mas quando a gente fica desesperado, a gente fica sem rumo, a gente começa a não enxergar o caminho. E é isso que não pode acontecer. Isso é um exemplo da vida, entendeu? Então é respirar, ver, entendeu? Se a gente ficar desesperado, como você ficou de uma vez, que perdeu matéria, cara, calma, respira, que as coisas vão acontecer. A gente às vezes não dá conta de abraçar tudo, né, na vida. Então a gente vai escolhendo, vai fazendo as melhores opções. Então é ter tranquilidade, respirar. Quando tiver nesse desespero, respira, faça aquela respiração que você me ensinou, lembra quando eu estava lá na UTI, eu estava com crise de ansiedade? Respira, e aí as coisas vão dar certo. Dá uma parada, sei lá, toma uma cerveja, vai para a academia, avalia, conversa com o psicólogo. Bem, nisso, como eu último painel do Kung Fu Panda, eu trouxe uma passagem do mestre Wu, que somente é como água. Quando fica agitada, não consegue ver claramente, mas quando se acalma, a resposta fica clara. E conectando com a passagem de que na escuridão a gente sempre tem uma saída, quando a gente está agitado, quando a gente se encontra muito nervoso, numa situação que a gente sente que não tem saída, se conecta também com outra passagem de sempre dar uma saída para o seu inimigo, que no caso é a vida, né, nessa analogia. Ela sempre vai dar uma saída para a gente. Basta a gente entender se a gente vai ser estático o suficiente como uma pedra para se manter nessa posição, como foi dito nessa frase, e não rolar com essa dificuldade na vida. Para quem não conhece, uma música do Led Zeppelin chamada Stairway to Heaven, é a tatuagem que eu tenho no meu braço, e ela tem uma simbologia com meu pai, que é justamente isso: to be a rock and not to roll, ser uma pedra e não rolar. Na vida, ela vai trazer muitas dificuldades. Como é que a gente vai lidar com elas? A gente tem que se manter estático, saber dessas dificuldades e como a gente vai lidar com elas, para no final da vida a gente não morre. Muito obrigado.